Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. O tema escolhido dessa noite, buscamos as consultas no Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos e também no livro 3 do curso EAD. A transformação oral. Vamos iniciar falando sobre a visita de Jesus à casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e tinha se enriquecido muito através de cobranças abusivas. E ele ouvia dizer que Jesus estaria, ele queria ouvir que Jesus estava. Como ele era de estatura muito baixa, a multidão era muito grande quando Jesus estava passando, ele subiu numa figueira para que pudesse assim ver Jesus e ouvi-lo. Jesus, passando naquele instante, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça daí, irei hoje cear em sua casa. Zaqueu ficou surpreso, foi até sua casa se preparar para receber Jesus. Jesus ia chegando à casa de Zaqueu, Zaqueu falou: Senhor, eu vou dividir tudo o que eu tenho com os pobres, e aquele que eu fiz mal, cobrei abusivamente, eu pagarei 4 vezes mais o pago. E Jesus lhe disse: hoje a salvação chegou a essa casa. Zaqueu, ele, ao ver e ouvir as palavras de Jesus, ele se transformou. Ele modificou, ele viu que os bens materiais que ele tinha, nada valia. Então ele buscou também a conquista dos bens espirituais. Ele recebeu Jesus com alegria, buscando ali no seu íntimo o que tinha de melhor para oferecer. Certamente nós, quando ouvimos a palavra, buscamos a doutrina, será que nós internalizamos e buscamos essa transformação em nosso ser, capaz de doar, de nos modificar e nos transformar? Mas também tem outras transformações que foram vivenciadas na época de Jesus, que devemos destacar aqui também. Uma delas foi da prostituta Maria de Magdala, e que também, ao ouvir Jesus, ela modificou totalmente a sua vida. Ela doou tudo o que ela tinha, todos os seus pertences, todos os seus valores adquiridos da forma que ela vivia, e seguiu Jesus. E sua transformação foi tanta que ela foi vivenciar, foi cuidar dos leprosos e também viu a se acabar, morrer igualmente a eles. E são essas transformações e que a gente sabe que é difícil de acontecer em nossas vidas, mas existe também aquelas transformações gradativas que a gente não vai conseguir da noite para o dia, pois nós somos seres ainda muito imperfeitos e ainda não temos essa moralidade dentro de nós, aguçada, ao ponto de nos transformarmos tão rapidamente. Nós vamos nos transformando dia a dia. Apesar da idade, nós mudamos a idade, mudamos a nossa conduta, nossa maneira de pensar, com os trabalhos que vamos fazendo. Tudo isso vai acontecendo gradativamente. Às vezes precisamos passar por algumas dores, alguns sofrimentos, e isso nos faz mudarmos mais radicalmente. Tem pessoas que precisam sofrer, sentir muita dor, e essas dores às vezes vêm para a perda de um ente querido, uma doença, às vezes um acidente que coloca a pessoa na cama, ela vai ser obrigada a se transformar. E diante daquelas dores que está passando, tem muitas reflexões. Porque Deus, Ele está dentro de nós. E Deus é amor. O que a gente precisa é buscar o nosso eu, o nosso autoconhecimento
E é no Evangelho, segundo o Espiritismo, que Kardec nos diz, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que ele faz para domar as suas inclinações más. Então é esse esforço que é necessário que façamos, dia após dia. E a gente só vai conseguir isso se buscar dentro de nós aquela vontade, porque não adianta somente querer, mas se a gente não buscar com vontade, né, para poder conseguir essa transformação. Uma outra grande transformação também vivida na época de Jesus foi a de Saulo de Tarso. Saulo era também perseguidor dos cristãos, e ele era uma pessoa que fez nele mudar, foi só o rumo dos sentimentos dele. Porque era uma pessoa ativa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa, mesmo fazendo o que ele fazia, mas era uma pessoa que já tinha dentro de si uns valores éticos, morais altos, apenas usado, né, de formas equivocadas. E hoje também nós vemos tantas pessoas que a gente fala assim, poxa, se usasse essa inteligência para o bem, e o que às vezes essas pessoas precisam realmente é buscar dentro de si o amor para se transformar e fazer as coisas como deveriam ser feitas. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, na estrada de Damasco, ele ia buscar um dos que estava perseguindo Ananias, que era um dos cristãos que defendia o cristianismo lá em Damasco. Nesse percurso que ele fazia na estrada de Damasco, veio uma luz muito luminosa à sua frente e ele paralisou-se e conversou com aquela luz e ele viu Jesus. E essa voz lhe dizia: Saulo, por que me persegues? Ele: quem é que está aí? Sou eu, Jesus. E nesse instante, Saulo, ele sentiu uma transformação enorme no seu ser. E ficou ali paralisado. E só lhe disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse que fosse até Damasco. Chegando lá, ele seria procurado para dizer o que ele deveria fazer. Ele entrou na hospedaria e Ananias o procurou. E nesse instante colocou a mão sobre os seus olhos e ele recobrou a visão. Que a luminosidade foi tão forte que o cegou naquele instante. E no momento em que Ananias colocou a mão sobre os seus olhos, saíram camadas. E essas camadas simbolizavam assim, como se fossem todas aquelas imperfeições morais que ele tinha e agora estava se transformando em um homem de bem. E Saulo, que depois se transformou em Paulo, ele mudou seu nome, porque Paulo significa pequeno, então humilde, que ele queria ser uma pessoa agora. Ele buscou nesse instante o entendimento e divulgação de todos os ensinamentos de Jesus. Então essas transformações foram transformações rápidas, eficientes. As nossas, que a gente vive aqui hoje, serão transformações paulatinamente. Mas o que importa é que nós busquemos a cada dia uma reflexão. E quem nos ensinou, que nos dá a forma dessas reflexões, foi Santo Agostinho. Que ele nos fala que a cada noite, ele primeiro nos diz que reconhece-te a ti mesmo. Um filósofo das antiguidades lhe falou, que foi o Sócrates. Então, ele diz o seguinte, que a cada noite devemos fazer uma reflexão do que foi no nosso dia. Mas essa reflexão não é só a gente olhar assim, o que eu fiz de errado hoje? O que eu deixei de fazer? É mais profunda. É pensar assim, se Jesus vier à minha casa hoje, será que minha casa vai estar organizada? Em que sentido eu vou estar organizando a minha casa? Será que na minha casa ele vai encontrar amor, afetividade?
respeito. Porque às vezes a gente acha que lá fora eu sou uma pessoa do bem, mas dentro da minha casa eu sou um carrasco. Então a gente tem que buscar essa reflexão bem profunda do nosso conhecimento, conhecendo profundamente o nosso Deus. E lógico, refletir sobre todas as nossas ações diárias. Será que fizemos o bem que tínhamos que fazer? E esse bem que a gente não fez, é nos colocarmos também em lugar do outro. E se o outro estivesse no meu lugar, como ele gostaria que eu fizesse? É um novo dia, quando acordamos, devemos então colocar em prática tudo o que pensamos em fazer e que não fizemos no dia anterior. E consertar os erros. Se eu magoei alguém, eu tenho que tentar, naquele instante, reconciliar com aquela pessoa que eu magoei. E buscar no convívio, que nós dissemos assim, o inimigo. O inimigo, ele sempre aponta em nós as nossas nossos reais defeitos. Porque o amigo, ele tem aquele jeitinho de, eu acho, né? Tá bom, né? Simplifica a coisa ali, não diz pra gente a realidade do que nós realmente somos. Então vamos também buscar entender o que o inimigo ele está nos dizendo, para ajudar, sim, a nossa transformação no ar. Tem uma história que é do milho de pipoca. Não aquela pipoca que a gente faz no micro-ondas, que a gente é rapidinho. Mas o milho que entra na panela. Ele entra ali duro, pequeno, e a panela, quando é tampada, o calor que está ali vai transformar aquele milho em uma flor branca macia. Então, essa transformação, a gente pode se colocar no lugar do milho. Para que eu realmente me transforme, eu vou ter que passar por muitos sofrimentos. Essas dores que às vezes te falam, meu Deus, tira ela de mim. Mas lá na frente, que a gente tem que aprender a pedir Deus, não para tirar essa dor da gente, mas pedir força, coragem, resignação, para podermos passar por todas as dores, por todos os sofrimentos, com resignação. E logo após que passarmos, a gente vai agradecer tudo que passamos, pois aí ajudou a nossa transformação. E essa transformação, que às vezes acontece de uma noite para o dia, a gente pensa assim, foi uma coisa muito forte que aconteceu na vida da pessoa. Muitas pessoas que têm um caminho torto, digamos assim, e aí vem um filho na vida daquela pessoa e aquela pessoa se transforma. Esse filho é uma dádiva de Deus, que colocou no caminho daquela pessoa para mostrar a ela que agora a vida tem um outro sentido. Quanto de nós estamos aí levando a vida de qualquer jeito e de repente vem uma responsabilidade, que pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa da família que agora a gente vai precisar cuidar. Então essa responsabilidade vai nos ajudar a nos transformar, a nos melhorarmos. Pois Deus, na sua infinita bondade, colocou agora para nós a doutrina espírita que Jesus anunciou que viria para nos ajudar a entender. Porque no tempo que Jesus estava aqui, as pessoas ainda não tinham entendimento, esclarecimento. Ele falava com muitas parábolas. Tem a parábola do tesouro, né, da terra, do tesouro perdido, que a pessoa esconde na terra perdida, e depois ele volta para buscar. Vende tudo para ir atrás desse tesouro perdido. Esse tesouro perdido é quando ele ouve a palavra, o entendimento de Jesus, e ele volta, ele se transforma, ele deixa tudo para trás que ele está vivendo para realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus. E nós, com tanto esclarecimento que estamos vivendo hoje, com a doutrina esclarecedora que é a doutrina espírita, que Kardec codificou para nós aí com
tanta clareza? Será que nós estamos buscando vivenciar o Evangelho ou estamos deixando para amanhã, para uma próxima encarnação? Nós estamos no momento de transformação planetária, onde a Terra ela vai permanecer as pessoas que não quiserem mudar. Então nós vamos ficar aqui, aquelas pessoas que não conseguiram evoluir, a evolução que precisa para atingir um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, a maldade não vai existir. O que vai existir lá vai ser as pessoas pensando sempre no próximo, em fazer o bem, em trabalhar o amor na sua plenitude, em que todos nós possamos olhar para o próximo e trazer por ele todo o bem que podemos fazer. Em que a gente vai estar feliz em ajudando mais do que ser ajudado. Porque a gente não vai querer ser amado, a gente vai querer só amar. Porque o egoísta, ele quer ser amado. Mas o humilde não. Ele quer amar, porque a sua felicidade maior é em ter o próximo feliz, em ver o seu irmão feliz. Então que nós possamos, nessa oportunidade que estamos tendo desta encarnação, trabalhar em nós as nossas más inclinações, as nossas imperfeições, buscar fazer pelo outro o que gostaria que fizesse por nós, trabalharmos a nossa transformação moral, buscar assim a nossa evolução do nosso espírito, a nossa evolução espiritual. Que Deus possa ajudar-nos cada vez mais. E junto com a espiritualidade maior, ora presente, a doutrina espírita, esclarecedora, que nós possamos realmente aproveitar essa oportunidade para seguirmos para o mundo de regeneração. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa noite a todos. Como foi anunciado aqui por Imara, um tema sugerido por um dos nossos frequentadores, a impossibilidade de ter filhos. E aproveitando o ensejo de que nas últimas possibilidades que nós tivemos de aqui comentarmos coisas da doutrina espírita, falamos de vários tópicos em torno de uma ideia maior que a reencarnação. Procuraremos ainda, em breves palavras, enfocar à luz da reencarnação o planejamento reencarnatório que diz respeito diretamente ao tema sugerido, a impossibilidade de ter filhos. Nos textos antigos da Gênesis de Moisés, do Velho Testamento, ali diz a frase que todos conhecemos: crescei e multiplicai-vos. O Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, apresenta-nos no terceiro livro, que fala das leis morais, a lei da reprodução, que estava lá em Moisés com a frase crescei e multiplicai-vos. E reproduzir faz parte intrínseca da natureza. Todos nós temos que reproduzir. E nós reproduzimos. O processo da reprodução traz-nos forças energéticas que vão se concentrar nos centros reprodutores, de tal forma que podemos dizer que tudo mais que fazemos dentro do processo da evolução, a força motriz vem da lei de reprodução. Todos temos que ser coautores, já que Deus é o autor único das vidas, mas Ele nos colocou no cenário das vidas como reprodutores das nossas próprias vidas. Porque nós temos que reencarnar muitas vezes, temos que viver a pluralidade da existência, em mundos primitivos, em mundos de provas e expiações, em mundos de regeneração, de dons e celestes.
Certo é que nós temos que seguir o ciclo reencarnatório para chegarmos à plenitude espiritual a que estamos fadados. E enquanto isso, uma série de forças atuam conforme a vontade de Deus para que este intento se realize. E cá estamos nós outros, com a responsabilidade dividida de sermos também coautores na reprodução. Assim, homens e mulheres vão vivenciar desde a fase vegetal, adentrando a fase animal e a hominal, inúmeras vezes este ciclo extraordinário e iluminativo, divino, de permitirmos que os nossos genes, que a nossa constituição genética seja oferecida a um espírito que precisa do renascimento. Lembrando o que Jesus também houvera dito quando conversara com Nicodemos sobre a reencarnação. Nicodemos pergunta-lhe: como pode, mestre, um homem já velho voltar a entrar no útero da sua mãe? Ele fez uma série de explicações, dizendo, entre outras, que o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. E, observando a perplexidade do doutor Nicodemos, ele disse: me admiro que não sabeis destas coisas. Quando Jesus afirma que o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito, ele está deixando ali a base do processo reencarnatório reprodutivo. Quando alguém vai renascer, a carne representa toda a constituição físico-química, biológica, a genética como um todo. Este processo é doado diretamente pelo pai e pela mãe. O óvulo, fecundado pelo espermatozoide, vai iniciar um processo embriogenário diferenciado. Cromossomos, meioses, ciclos vários que hoje são muito bem analisados pela biologia terrena, passo a passo, com grande profundidade mesmo. Já temos o domínio desse processo do nascimento físico, carnal. Mas Jesus já tinha dito: o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Então o pai e a mãe fornecem elementos genésicos no processo de reprodução, mas o pai e a mãe não produzem o espírito, a alma que vai encarnar-se naquele corpo, que vai renascer. Pronto. Isso é fato, isso é contínuo, isto é a vida, isto é Deus. É a programação dele. Aí vem a pergunta: se tudo isso é tão divino, se nós já reproduzimos inúmeras vezes a parte genética dos renascimentos, por que então alguns, quando querem fazer parte desse processo tão natural, tão divino, encontram-se impossibilitados? As pessoas estéreis, as pessoas que sofrem de impotência sexual, as pessoas que têm problemas de ovulação, de inflamações, de ulcerações, uma série de doenças que são diagnosticadas como aquelas que vão dizer que tal ou tal pessoa, ou homem ou mulher, não poderão participar do processo reprodutor. E aí, certamente vem um drama para quem tenta gerar filhos e não consegue. A doutrina espírita é muito clara em dizer que existem alguns fatores que contrariam
o que seria natural. Primeiramente, vamos citar o exemplo de pessoas que planejam não ter filhos. Normalmente são pessoas que já tiveram filhos aos milhões. Já que para chegarmos à condição humana em que estamos, no mínimo 15 mil encarnações calculadamente são necessárias. Em todos os processos de reprodução, desde a fase animal. Quando nós vivemos na fase animal, reencarnamos várias vezes mamíferos. E os mamíferos, quando parem para valer. Hoje mesmo, uma criança me falou: tio, minha gatinha teve 6 gatinhos. O outro falou: ah, mas minha cadelinha pariu 8. Eu falei: é isso? Isso é Deus treinando a gente, treinando as gatinhas para que elas, como os cachorrinhos, possam um dia serem mães de seres humanos. Isso está intrínseco, como já disse. Então, algumas pessoas que já fizeram todo esse processo dentro do ciclo evolutivo do planeta que lhes acolhe, conforme o grau de evolução alcançado, planejam agora outra coisa. Não querem mais ter filhos biológicos, porque resolveram que todos os membros da humanidade são seus filhos. E aí entram num processo onde saem do ciclo familiar restrito de uma prole limitada e passam a enxergar a humanidade como uma família única, enxergando perfeitamente que Deus é que é o Pai de todos e que todos os seus filhos somos irmãos. Quem chega nesse nível de compreensão reencarna como Divaldo Franco, como Irmã Dulce, como Chico Xavier, como Francisco de Assis, apenas para citarmos alguns missionários que não estão fugindo do processo da reprodução, mas ao contrário, avançaram de tal modo que agora não se satisfazem em ter apenas um agrupamento familiar, querem a família humana inteira como sendo a sua família. É uma transcendência, é uma evolução. Mas a maioria de nós não alcançou ainda este grau. A maioria de nós vive com grandes compromissos com as ações insanas e infelizes de maus tratos uns com os outros. E aí entramos naquele ciclo que comentamos aqui a semana passada, reforçando o que Jesus teria dito sobre reconciliai-vos com o teu adversário enquanto você está com ele no caminho. Jesus falou isso diretamente para as famílias consanguíneas. Aquele agrupamento reduzido, uma miniatura da grande família humana. Porque, normalmente, estes que se apresentam em agrupamentos familiares neste grau são espíritos que têm dívidas morais uns para com os outros. E ninguém pode avançar no ciclo evolutivo tendo pendências. Jamais Divaldo Franco, Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis e outros poderiam optar em não terem filhos biológicos para absorver a família humana como a sua, se tivessem pendências, se tivessem pessoas adversárias com as quais ainda não havia sido resolvido o problema das dissensões, dos desentendimentos, e a reconciliação não se confirmara. Nesse ciclo, Jesus diz claramente: ninguém poderá apresentar-se a Deus sabendo que o seu irmão tem alguma coisa contra ti. Nesse caso, o irmão é qualquer pessoa, é da família humana. Teve alguém da família humana que você prejudicou, ou que foi prejudicado, ou que você se sentiu prejudicado
por ela, foi lesado, surgiu a inimizade, surgiu a mágoa, o ressentimento, o rancor, o sentimento de vingança cresceu. Pronto. Enquanto este inimigo não se tornar um amigo, ninguém vai dar um passo a mais no caminho da força. Então, Jesus, quando fala reconcilia com o teu adversário agora, ele está falando do parente, da pessoa que está conosco no mesmo ambiente doméstico. É ali. Aquele é o inimigo que a gente precisa amar. E a conjuntura de família traz um embasamento emocional tão profundo que pode realmente fazer isso que Maristela sugeriu. A gente passa a ter uma razão emocional para amar aquele traste que faz parte da nossa família. E assim, a reconciliação se dá. Então, o recado de Jesus é muito direto. Reconcilie com o teu adversário que está no caminho com você. O caminho é agora, é a família, é o momento. É agora, é já. Então, o Espiritismo fala que esta é a caridade que a gente tem que pensar em primeiro lugar. Reconciliar com o adversário que está na família. Temos que trabalhar isso de uma forma ou de outra. Se não der certo, fiquemos atentos, porque teremos que retornar. Porque ninguém vai avançar para ser o membro da grande família humana se tiver uma só pendência com qualquer um dos seus irmãos, qualquer um dos companheiros de Jó. É isso que a gente observa. E aquelas pessoas que estão planejando a reencarnação e quando observam os seus quadros de insanidade, observam, por exemplo, que tinham que receber um inimigo para a reconciliação. Mas quando houve a gravidez, a energia não estava boa. Porque era o inimigo que estava reencontrando com outro inimigo. Então não veio aquela alegria. Ah, que coisa linda! A maternidade, a piedade filial, essa conjunção divina que transforma o amor na terra como sendo algo palpável, visível, que nos emociona dentro do seio familiar. Mas de repente não é assim. Não é assim. É o inimigo que volta. E a energia que vem é adversa, é de repulsa. A mãe quer jogar o filho no lixo, o pai abandona o filho numa estação de metrô, faz qualquer coisa para se livrar daquele inimigo, agora, o quanto antes, porque já sente a agruda de ter que conviver com alguém que não faz parte do seu rol de simpatia, de amizade. Ah, claro, quando os filhos são pessoas amigas de outras encarnações, onde as conquistas do amor e do respeito se vincularam e se estabeleceram, é uma bênção. Tudo é luz, tudo flui, tudo é maravilha, é encantamento. E faz com que a gente exalte a família como sendo o esplendor da existência humana na Terra. Mas não é assim para todos. E aqueles que sentiram repulsa pelo inimigo que teria que reconciliar na proximidade da família, resolve cometer o assassinato, o infanticídio, resolve interromper, abortar aquele processo. Quando isso ocorre, as consequências são tão variadas que deveríamos analisar caso a caso dos milhões de abortos que foram e continuam sendo praticados todos os dias neste mundo. Mas como a lei de Deus também é a lei de amor, mas é a lei de justiça. E é a lei de ação e reação que vai estabelecer a justiça. Então quem recusou ser pai, ser mãe, para a reconciliação e optou pelo abortamento, pela interrupção deste processo inadiável
Como Jesus fala, não tente, não busque Deus, enquanto não reconciliar centavo por centavo com aquele que se diz seu adversário. Chega um ponto que vamos verificar essa situação da impossibilidade do renascimento. Quem recusou, quando se arrepende, o arrependimento é um dos piores, de quem interrompe esse ciclo, quando desencarna e enxerga a grandeza disso que eu estou tentando falar com parcas palavras. Imagine você desencarnado entendendo o processo de reprodução, de reencarnação, como plano divino. É um remorso tão impactante, que é o pior dos remorsos, segundo se observa nos relatos da literatura espírita. Mas tem a consequência. Aquela pessoa, então, vai reencarnar de novo. E ela não vai conseguir construir energia no seu sistema genésico para receber um espírito no processo da reencarnação. Porque houve uma lesão profunda e ela vai ter que ser reparada. E muitas vezes precisaremos de 1, 2, 3 ou mais encarnações para que o processo reverta-se e o corpo espiritual possa de novo habilitar-se para seguir a lei mosaica, crescer e multiplicar-se. E é muito doloroso, claro, para quem tenta ter filhos e não consegue. Aqui em nossas casas espíritas, recebemos constantemente pessoas que nos apresentam essa problemática. E as questões são tão individualizadas que a gente não pode aqui generalizar, foi por essa razão ou por aquela outra. Cada pessoa tem uma causa própria, um momento de si para consigo. Uma resposta ou uma falta de resposta, uma ação inadequada ou uma inação quando deveria se permitir. Cada história conta-se individualmente. Mas certo é que quando isso ocorre, como disse Maristela, é uma dor. É uma dor que deve ser educacional. E quem desejou ter filhos e não conseguiu, certamente se reeducou e nunca mais deverá pensar em aborto. E certamente em próximas reencarnações, refeito um processo de automoralização, de sensibilização de si mesmo quanto à responsabilidade sobre a vida de quem quer que seja, concluído esse processo, a pessoa voltará e será um verdadeiro coelho. Vai ter inúmeros filhos depois que tudo cessar. Até porque haverá uma pendência. Se você abortou várias vezes, aqueles espíritos estão lá na pendência. Aí quando você vê uma mãe tendo 2, 3, 4, 5, 10 filhos, bata palmas e diga, que maravilha. Não entramos nessa onda agora, desse modernismo imbecil, desse mundo materialista idiota, de querer fazer o controle da natalidade. Que diga o país Singapura, que está em apuros, que para cultivar aquela riqueza dos petróleos ali, queria uma população pequena para todo mundo viver num bem bom da riqueza material. O país está desaparecendo. Quem tivesse mais de um filho tinha que pagar multa. Agora o governo está pedindo às pessoas para terem filhos, estão pagando porque o país vai desaparecer. A Europa inteira está vivendo esse drama, por esse excesso de controle da natalidade, por um egoísmo profundo. Não, tem que nascer muita gente não, porque tem que repartir a riqueza, aí ninguém vai ficar rico, vai ficar todo mundo com um pouquinho de cada coisa e ninguém vai ser rico. Pagamos o preço por isso, por essa rejeição, por esse controle estúpido de natalidade. Então, quem estiver vivendo o problema da impossibilidade de ter filhos, reflita muito na valorização da vida. E aprenda a lição de uma vez por todas. E jamais tente contra a lei de reprodução. Jamais desafie aquele que nos deu vida para que ela se multiplique sem limites. Saiamos dessa faixa. E assim
ou se queremos viver em paz? E de uma forma mais direta e objetiva, nós aconselhamos as pessoas que nos procuram com essa dificuldade para buscarem tratamento espiritual, tratamentos com especialistas na área de reprodução, mas que, sobretudo, trabalhem com crianças. A maioria das pessoas que estão aqui trabalhando com a nossa área de evangelização infanto-juvenil apresenta essa dificuldade de pessoa ou de pessoas que não valorizaram a maternidade ou a paternidade e veem-se conduzidas no planejamento reencarnatório a desenvolverem este ciclo de maternidade, de carinho com a criança a partir dos serviços que os seus espíritos apresentam. É uma das importantes tarefas que parece insignificante, mas que vai ajudar muito no restabelecimento. Ontem ainda, concluindo, conversamos com uma pessoa que apresenta esse quadro. Uma jovem, recém-casada, não consegue ter filhos, o tratamento foi concluído, aborto, infanticídio e ainda pedofilia. O quadro fiz. E agora, o que fazer? Nada de dramas. Trabalhe com crianças. Enterre a cara no trabalho de evangelização. Faça o melhor que puder pelas crianças. E assim, o aparelho reprodutor vai se refazendo à medida em que a emotividade, a maternidade ou a paternidade se desenvolvam no psiquismo em relação aos nossos irmãos recém-chegados. Muito obrigado a todos pela atenção e obrigado à pessoa que nos sugeriu esse tema e se nós nos prolongamos porque não tivemos condição de fazer uma síntese maior do que a que fizemos até agora. E Jesus nos abençoe.